Boa tarde a todos. Então, na nossa última aula de história dessa primeira unidade, iremos ver aí um pouco mais sobre os astecas, né? A cultura aí e a civilização asteca. Vimos um pouco aí nas aulas anteriores sobre, por cima assim, sobre a questão da civilização asteca, mas hoje iremos aprofundar um pouco mais sobre esse povo aí asteca, né? Então os astecas eles foram um povo mesoamericano que estabeleceu na região do Vale do México e formou uma das maiores civilizações pré-colombianas. O crescimento da civilização asteca ocorreu a partir de conquistas territoriais sobre os povos vizinhos, os quais foram obrigados a pagar impostos para os astecas. A decadência desse povo teve início com a chegada dos espanhóis à região no século XVI. Então vimos aí que os astecas eles conseguiram conquistar diversos territórios vizinhos próximo a onde eles estavam ali implantados, né, acampados, ou onde eles estavam ali na sociedade ali que era na região do Vale do México. E com a conquista desses territórios eles buscaram aí criar metodologias para que pudessem vir a sobreviver. E uma delas foi o que? Foi a questão de cobrar impostos desse povo aí que eles conquistaram, desse território, né, vizinho. Mas só que isso não durou muito tempo, né, que a partir aí da chegada dos espanhóis no século XVI, ocorreu aí uma decadência, ou seja, um decrescimento da civilização asteca por conta dos espanhóis. Então vimos um pouco aí da civilização, onde eles moravam naquela época. E vimos também que a partir do século XVI essa civilização ela teve aí um declínio por conta da chegada dos espanhóis na região. Vamos ver um pouco agora sobre a origens dos astecas. Então, os astecas eles são originários de outra civilização pré-colombiana, conhecido como mexicas. Então, os astecas eles vieram lá da outra civilização que era chamada de mexicas. Os mexicas, segundo os historiadores, estabeleceram-se no Vale do México, provavelmente após migrarem da região sul do atual Estados Unidos e norte do México para a região central do atual território mexicano. Então, os mexicas foram que aí, ó, foram povos, né, que migraram tanto dos Estados Unidos, bem como também de uma parte aí do México, que era da parte norte. Esse território ele constitui atualmente a região central do México, onde os mexicas estabeleceram-se originalmente em uma ilha que ficava no lago Texcoco. As lendas astecas afirmam que esse povo fixou-se nesse local após visualizar um presságio do deus Huitzilopochtli, nome meio complicado de falar aí, ó, indicando onde os médicos deveriam viver. Então, os médicos aí, né, eles buscaram essa região do Vale do México aí por conta de uma premonição, um presságio do deus que eles acreditavam, né, que era o Huitzilopochtli, nome difícil de falar. Então esse deus aí dos mexicas, do povo mexicas, ele disse que era para esse povo viver naquela região, que era o Vale do México naquela época. Então os mexicas eles foram para aquela região por conta do presságio do deus que eles tinham ali, como Deus e acreditavam, né?
Ainda segundo essas lendas, esse presságio seria a imagem de uma águia pousada sobre um cacto, segurando uma serpente. Assim foi fundada a cidade de Tenochtitlan, em 1325, que se transformou em uma cidade muito próspera e capital do Império Azteca. O crescimento dessa cidade estava relacionado com o fortalecimento dos astecas e a conquista dos povos vizinhos. Os historiadores apontam que à medida que a cidade de Tenochtitlan tornava-se rica, os astecas aliavam-se com outras cidades vizinhas, formando uma tríplice aliança que conquistou os povos das redondezas. Desta forma, os astecas construíram um império que possuía cerca de 11 milhões de habitantes. Então, como foi que os astecas aí buscaram essa construção dessa civilização aí, desse império aí com mais de 11 milhões de habitantes? Através, né, como já diz aí, vimos aí anteriormente, desse fortalecimento desse império asteca, que era na cidade de Tenochtitlan. Então, essa cidade, ela foi o grande império aí, a cidade central aí da civilização asteca, e por ser uma cidade muito forte, muito rica, ela buscou aliar-se com outras cidades vizinhas. Assim, conquistando mais outros povos e cidades vizinhas, e tornando um império aí com mais de 11 milhões de habitantes que eram da civilização asteca. Vimos um pouco das origens dos astecas, vimos também uma introdução sobre esse povo. Agora iremos ver aí sobre as características dos astecas. Então, uma vez consolidado o poderio dos astecas sobre a região do Vale do México, os povos dominados eram obrigados a pagar pesados impostos para eles. Então, esses impostos eram pagos entes de valor para a época, e caso não fossem pagos, os astecas, em represália, puniam os povos conquistados. Os impostos eram cobrados pelo imperador asteca, que na língua local, o Nahuatl, era chamado de Rei Tlatoani. Então, esse imperador ele era responsável pela questão da cobrança dos impostos nas cidades vizinhas, onde esse povo asteca conseguiu dominar através da sua força ali, da sua cidade, que era muito próspera, né? Então, a sociedade asteca era estratificada, portanto, era dividida em classes sociais, organizadas de acordo com seu poderio econômico. No topo da sociedade estava o imperador, que era o que cobrava os impostos, e a família do imperador. Aí vinham depois os sacerdotes e funcionários de estados, que formavam o grupo de elite que ficava lá em cima, né? Os outros grupos que constituíam a sociedade asteca eram o quê? Comerciantes, artesãos, camponeses e também os escravos. Esse conhecimento que os historiadores têm acerca da sociedade asteca foi possível graças aos códices, documentos astecas que eles descreviam o cotidiano e o modo de vida asteca. Os astecas eles tiveram aí o básico de sua sobrevivência da agricultura, com a produção de diversos gêneros agrícolas, como batata e tomate. A riqueza da agricultura dos astecas estava relacionada com a técnica agrícola utilizada, que se chamava chinampa. As chinampas eram ilhas artificiais construídas com matéria orgânica que eram colocadas para flutuar sobre o lago Texcoco. Essa técnica possibilitou levar
a produção agrícola dos astecas ao ponto de conseguirem alimentar uma população superior a 200 mil habitantes. Dos que viviam somente em Tenochtitlan, os astecas também atribui-se o feito de ter construído canais de irrigação que levavam água potável do lago e diques que barravam o avanço da água e etc. No campo da religião, os astecas eram politeístas, ou seja, adoravam mais de um deus, no caso vários deuses, né? Dos quais destacavam Huitzilopochtli, Quetzalcoatl e Tezcatlipoca. Uns nomes complicados de falar. Então eram esses três deuses que os astecas adoravam, né? Com mais destaque. O elemento mais conhecido aí da religião asteca é a alta demanda de sacrifícios humanos. Os astecas acreditavam que os sacrifícios humanos eram uma forma de agradar aos deuses, assim sacrificavam principalmente os prisioneiros obtidos em batalhas. Os astecas entraram em decadência a partir de 1519, quando os espanhóis, como citei no início, né, chegaram à região do Vale do México, liderados pelo espanhol Hernán Cortés. Os desentendimentos entre esses dois povos levaram a um confronto que foi responsável pela conquista da cidade Tenochtitlan em 1521, e assim os espanhóis causaram a morte de milhões de astecas. Então vimos um pouco mais sobre a civilização asteca, né, desde as suas origens até as derrubadas dessa civilização lá na região do Vale do México, que foram os espanhóis que lideraram essa questão da derrubada desse povo. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, da nossa última aula de História. No próximo vídeo que passar para vocês será sobre a nossa atividade. Lembrando que essa é a nossa última aula de História da primeira unidade. E se atente no prazo da devolução das atividades para que vocês não possam ficar com notas pendentes. A todos uma excelente tarde. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.